Pregador William Costa. Seguidor do canal Semeador do Reino de Jesus. Você que é o semeador do Reino de Deus. Vamos falar a parábola do trigo e do joio, que está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, a partir do versículo de número 24. Você é nosso convidado a participar conosco desta parábola maravilhosa da palavra de Deus, tá bom? Você que segue o nosso canal, divulgue, compartilhe, deixe a sua like, se inscreva no canal, nos ajude a pregar o reino de Deus usando essa ferramenta maravilhosa que é o YouTube e as redes sociais. Tá bom? Que Deus abençoe você, fique na paz. Está aí o nosso contato, Se você nos deseja trazer uma mensagem na sua igreja, trazer uma mensagem num culto, seja ele qual culto for, se for palestra para casais, se for palestra para jovens, se for cruzada evangelística, estamos aí, tá bom? Se você acredita nesse trabalho de um homem de Deus, um homem sério, servo de Deus, primeiramente Deus, que não leva a palavra de Deus na brincadeira, não leva a palavra de Deus como uma coisa banal, mas sim como a palavra da salvação e da vida eterna, tá bom? Que Deus abençoe você, fique na paz, Deus abençoe a sua casa e toda a sua família. Siga o nosso canal, nos ajude. Que Deus abençoe você. Está aí a parábola do trigo e do joio no YouTube para você assistir e meditar na palavra de Deus. Mateus capítulo 13, versículo de número 24 em diante, até o versículo 30. Diz assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando a erva cresceu e produziu fruto, mas apareceu também um joio. Então vindo o servo do dono da casa e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem pois o joio? Ele, porém, lhes disse: o inimigo é que fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Replicou o dono da casa: não, para que ao separar o joio não arranqueis também o trigo. Deixai-o crescer juntos até a ceifa ou a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Logo depois que Jesus conta esta parábola, os discípulos eles pediram essa sabedoria, de querer saber mais sobre esta parábola, o significado dela, o que ela queria dizer, porque até então eles não haviam compreendido em sua totalidade. Então eles pedem para Jesus explicar para eles esta parábola. Versículo de número 36, do mesmo capítulo 13, continua Jesus explicando aos discípulos a respeito desta parábola. Diz assim o texto: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se ele e seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio. E o Senhor começa a explicar aos discípulos. Versículo 37. Jesus diz: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. Frise bem esta palavra: o campo é o mundo, o planeta, a terra. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, ou o fim do mundo, fim dos dias, juízo final. E o ceifeiro, ou seja, os ceifeiros, os colhedores, aqueles que vão fazer a ceifa, a colheita, são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será a consumação do mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que causam
escândalos e pratica iniquidade. E os lançaram na fornalha, onde ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Glória a Deus. Então vimos aí, queridos irmãos, né, quando Jesus Cristo nos explica esta parábola, né, e ela é tão simples e tão clara que praticamente não é preciso, vamos dizer, estudar profundamente, ser um grande conhecedor da Bíblia Sagrada, né, ou ter um doutorado, um bacharelado em teologia. Simplesmente o fato de você ler a Bíblia, de você ter um pouco de conhecimento a respeito do que Jesus quer falar. Jesus ele usa uma linguagem bastante comum, né, que é o trigo, o joio. Ele usa uma plantação, a ideia de uma plantação aonde nasce o trigo, né? E esse trigo é uma semente boa, porque é dela que se produz, a partir do trigo é que vem o pão, né? Nós sabemos disso. Então, ele explica que no meio desse trigo, alguém planta o joio. O interessante sobre o joio, você tem que saber o que é joio, o que é o joio. Eu vou explicar para você o que é o joio. O joio é uma planta, na verdade é uma erva daninha, que danifica o trigo. Porque é uma erva que cresce no meio, onde tem o trigo, na plantação de trigo, ela nasce no meio, ali entre o trigo. Mas há um problema muito grande, porque o joio, ele é uma planta que é semelhante ao trigo. É muito parecido o trigo e o joio. Se você pegar um trigo e colocar de frente a frente com você e pegar um joio e colocar na sua frente, você vai ver que as semelhanças deles são praticamente a mesma. Mas existe uma diferença muito grande, porque quando os dois amadurecem, e aí Jesus fala isso, né, a semente do joio e a semente do trigo, que é o seu fruto, vamos dizer assim, o fruto, mas a semente, a do trigo, ela tem uma cor castanha, mas a do joio tem uma cor preta. E aí algo interessante sobre o joio é que ele produz fungos, e é um fungo muito venenoso. Inclusive, se o trigo for, vamos dizer, processado junto com o joio, né, e você pegar o joio e colocar com o trigo, corre o risco, né, de no momento aquele momento que você está processando o trigo e o joio, arruinar, né, o seu trigo. Você vai arruinar ele, vai ficar um produto ruim por causa do fungo do joio. Então o joio, ele é maligno, ele contamina o trigo, ele contamina aquilo que é bom, a semente boa. E aí Jesus ele usa essa, vamos dizer assim, essa figura de linguagem simples do cotidiano, do trigo e do joio, para falar, né, sobre o reino de Deus. Né? E aí no versículo de número 36, até o versículo número 43 do Evangelho de Mateus 13, Jesus ele narra a explicação. E é uma explicação bem simples, né, de entender. No versículo de número 37, né, Jesus ele fala claramente que o Filho do Homem, quem é o Filho do Homem na Bíblia? O Filho do Homem, na verdade,
é uma palavra usada para o Messias, para o escolhido, né? Para o Cristo, do grego, Cristo. Então, o Filho do Homem, na verdade, é uma referência ligada diretamente a Jesus. Jesus é o Filho do Homem. Ele diz, o Filho do Homem que semeou a boa semente no campo. Aí o versículo de número 38, ele vai dizer que o campo é o mundo. O campo é o mundo, é o planeta. Este lugar em que nós vivemos, né, é o campo. Aonde o campo, que é o mundo, foi semeado o trigo e semeado também o joio. Ambos os dois estão semeados na terra. Ou não é, amado? Não existe na sua casa, não existe a sua TV? Quando você abre a sua TV na sua casa, você abre os jornais, você vê na TV, nas redes sociais, as notícias das coisas que acontecem no mundo. Não tem pessoas más, pessoas ruins, pessoas que estão praticando mal, que estão matando, que estão roubando, que estão roubando a população, roubando o povo brasileiro, né? Que estão causando injustiça, né? A ganância, a maldade, a crueldade. Não existe essas pessoas. Essas pessoas são um joio, né? E esse joio está contaminando o trigo, que é a semente boa, que são os filhos do reino. E os filhos do reino é eu e você. Você é o joio, o trigo, perdão. Você é o trigo, né? Se você é o trigo, então você é a semente boa. O joio, que é a semente má, está contaminando, né, o campo e contaminando também o trigo, tá bom? Desculpe o erro, falei do trigo comparado com o joio, mas você é o trigo de Deus. Vamos lá. A boa semente são os filhos do reino de Deus, são os salvos. São todos aqueles que nasceram novamente, são todos aqueles que hoje têm Cristo na sua vida, né? Que eles que estão como trigo de Deus, vamos dizer assim, semeando a boa semente, trazendo a pureza do trigo, trazendo a pureza do pão, trazendo a pureza, né, da salvação, implantando no mundo o reino de Deus. Mas o joio tenta empatar, o joio tenta impedir, e aí o joio ele tenta contaminar o trigo. Vamos continuar. O joio, os ímpios, são os condenados, os pecadores. O inimigo que semeou o joio, é Satã, é Satanás. E a referência em que Jesus diz que os homens dormiam, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e plantou, remonta o Gênesis, nos primeiros capítulos, capítulo 3, quando Eva cede à serpente, Eva cai, Eva peca contra Deus, e Eva acaba, né, vamos dizer assim, Eva acaba pecando. E também Adão toma o fruto da sua esposa e come do fruto. E aí o joio, a partir daquele momento, por Satanás é implantado na terra através do pecado do mal. Porque Satã subjugou o ser humano e colocou sob o jugo da escravidão, da qual antes pertencíamos, mas hoje libertos, porque o segundo Adão foi perfeito e tirou das nossas mãos as algemas da condenação. E hoje nós somos o trigo de Deus, né, da lavoura de Deus, que é o campo. Então você pode se alegrar sim, você pode dar glória a Deus, porque você é o trigo de Deus. Vamos continuar. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa, a colheita é o fim do mundo.
a colheita será o fim de tudo, o fim do mundo. Quando o Senhor vai mandar colher primeiramente o joio. O joio será colhido e amarrado e lançado ao fogo. Lógico, isso é uma referência, né, simbólica da condenação eterna, que nós sabemos que está escrito no Apocalipse, no livro do Apocalipse, na Revelação, em que os ímpios serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Né? Não vou entrar agora em detalhes sobre o lago de fogo, mas esse lago de fogo é uma condenação eterna, da qual todos os ímpios sofrerão a pena do juízo eterno, da separação de Deus para sempre, e serão condenados a pagar os seus pecados por rejeitarem o verdadeiro Deus e o único Salvador e mediador da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. O joio será colhido e lançado no fogo, e assim será na consumação do fim do mundo. Acontecerá, lembre que esta parábola tem um sentido escatológico, porque ela fala do juízo final, ela fala da vinda de Jesus, ela fala da separação do trigo do joio, da colheita final e também do castigo que caberá aos ímpios, ao joio. E os justos permanecerão no reino de Deus. Né? Nós sabemos que o reino de Deus será eterno, será fixado quando todos os ímpios forem arrancados da terra. O interessante, né, esta palavra arrancado na Bíblia, ela é colocada como desarraigado. Se você ver a sua Bíblia, você vai ver que a palavra arrancar é a mesma que desarraigar, tomar com força. Eles serão arrancados da terra num dia que o Senhor der a sentença final. E tem um texto em Provérbios, capítulo de número 2, versículo 21 e 22, 21 e 22, em Provérbios diz que os justos, né, herdarão a terra, mas os maus, os puros, os infiéis, serão desarraigados, serão arrancados, serão tirados, né, do meio do reino do Senhor. Jesus diz que eles serão arrancados do seu reino, né, que é o campo, que é o mundo, que é o seu reino. Então ficou aí bem claro, né? Não precisa entrar em detalhes mais, porque a parábola já é muito bem explicada por Jesus. Não precisa outro teólogo ou um grande mestre da Bíblia para explicar esta parábola. Ela simplesmente fala que o campo é o mundo, haverá uma colheita, uma separação do trigo e o joio será lançado no fogo e o trigo no celeiro. Então fica aí essa mensagem. É uma parábola simples, mas que traz muita edificação para a nossa vida. Porque o mal não permanecerá para sempre na terra. O mal será desfeito, o mal será tirado e arrancado, né? E o trigo, estaremos com o Senhor no reino dos céus, né? Com o Senhor Jesus Cristo no reino de Deus para sempre, tá bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e siga o nosso canal Semeador do Reino de Jesus, né? Deixe a sua like, se inscreva no canal, compartilhe e nos ajude a levar a palavra de Deus. Fique na paz e espere aí os próximos vídeos a ser colocado no canal Semeador, tá bom? Amém? Trabalhamos com palestras e pregações.